Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Han Solo, uma história Star Wars. Eu gosto muito da série de filmes Star Wars, eu tenho um imenso respeito pelo que o George Lucas fez nessa franquia. Eu acho que é sem dúvida alguma uma franquia revolucionária. O cinema não seria o que é hoje sem Star Wars, principalmente o cinema hollywoodiano de grandes blockbusters. Então é uma franquia pela qual eu tenho um carinho imenso, mas a minha relação com Star Wars se resume única e exclusivamente aos filmes. O universo expandido, por exemplo, nunca me atiçou muita curiosidade. Eu nunca li os quadrinhos de Star Wars, não joguei muitos jogos, não li os livros, as séries animadas mais ou menos, mas os filmes de um modo geral eu gosto muito. Quando a Disney assumiu a franquia, há alguns anos atrás, eu me mantive otimista, e quando eu comecei a ver os resultados dessa empreitada, eu percebi que o meu otimismo permanecia. Eu gostei do episódio 7, eu gostei do episódio 8, eu espero gostar do episódio 9. Quando a Disney veio com essa proposta de expandir o universo de Star Wars através de novos filmes, novos segmentos, Rogue One e agora esse Han Solo, me pareceu talvez um pouquinho descartável, claro, mas que mesmo assim poderia funcionar, apesar dessa natureza de caça-níqueis, que é uma natureza que, por exemplo, Rogue One conseguiu escapar muito bem. Dito isso, eu acho uma pena que pela primeira vez em alguns anos a franquia esteja entregando um filme que fica abaixo da qualidade média. Porque pra mim, Han Solo é um filme bem abaixo da média de filmes de Star Wars que a Disney vinha entregando até então, e é um filme decepcionante. Se o Rogue One conseguia escapar dessa natureza de caça-níqueis evidente e enriquecer bem a trilogia original, o Han Solo ele não agrega absolutamente nada à franquia criada pelo George Lucas. Ele é um filme que o tempo todo explicita a sua natureza de mero caça-níqueis de um filme que poderia facilmente não existir. Em primeiro lugar, esse filme faz uma coisa que é extremamente irritante, que é, ao se assumir como um fanservice declarado, esse filme ele é um fanservice do início ao fim, ele fica o tempo inteiro querendo explicar o que não precisava ser explicado. E nisso, ele responde a perguntas que ninguém fez. Por exemplo, logo nos primeiros minutos do filme, o personagem explica por que o Han Solo se chama Han Solo, por que ele tem esse sobrenome Solo. E aí, mais tarde a gente conhece a relação dele com Chewbacca, como é que ela começou, que é uma cena terrível, ridícula, que me fez inclusive ficar com um pouquinho de vergonha alheia enquanto eu tava assistindo. E fora isso, é um roteiro extremamente problemático, porque ele é um roteiro que não tem muita estrutura. Por exemplo, os primeiros 20 minutos de filme começam a contar uma história, aí depois ele muda pra outro direcionamento, e aí tipo, o que a gente viu antes torna-se meio que descartável, e aí depois o filme vai simplesmente jogando alguns personagens novos e retirando eles da trama de uma maneira tão abrupta que, sinceramente, a gente, como espectador, a gente não consegue se apegar àqueles personagens, porque a gente conheceu eles por pouquíssimo tempo. E quando parecia que o roteiro do filme não tinha como ficar pior, chega o terceiro ato, e aí o que era simplesmente problemático torna-se, assim, caótico. O terceiro ato do Han Solo é uma zona, porque o filme começa a enfiar um monte de novas situações e novos personagens que são claramente pensados só pra semear frutos pro futuro da franquia, para outros filmes. E nisso, como eu falei, novos personagens chegam do nada e uma situação começa a se desenrolar de uma maneira incrivelmente louca, e aí o filme joga uma participação especial de um personagem que sinceramente não precisava aparecer nesse filme, é só pra ter mais e mais e mais, e inchar mais o filme e gerar promessas pro futuro da franquia, que é uma coisa que Star Wars sempre soube fazer muito bem, vídeo Império Contra-Ataca, mas que nesse filme soa forçado, soa gratuito, soa como uma imposição comercial. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, mas pelo menos o filme enquanto experiência, ele é um filme divertido? E nem nisso Han Solo consegue ser bem sucedido, e isso é uma coisa que me deixa realmente frustrado, porque Star Wars sempre foi uma franquia divertida, sempre foi uma franquia de aventuras, daquelas que você se entusiasma vendo. E quando você vê o Han Solo, que é um filme que poderia facilmente pertencer a qualquer outra space opera genérica influenciada por Star Wars, você fica completamente decepcionado, porque Han Solo é um filme que assim que termina, você já começa a esquecer, e enquanto ele tá se desenrolando, ele é uma experiência aborrecida, chata, monótona. A direção do filme, que é do Ron Howard, é uma direção extremamente truncada. Quem acompanhou os bastidores sabe que rolou todo um desentendimento, toda uma confusão, porque o Chris Miller e o Phil Lord, que eram os diretores de Aventura Lego, começaram a dirigir o filme e foram mandados, faltando pouquíssimo tempo para terminar o filme, chamaram Ron Howard de última
última hora e o Ron Howard teve que se virar pra fazer o que dava pra fazer. E o que o Ron Howard faz nesse filme é basicamente fazer o desenho por cima daqueles pontilhados, sabe aquela brincadeira de desenhar por cima dos pontilhados? Ele não imprime uma marca nesse filme, ele simplesmente faz o que o estúdio quer. Pela primeira vez desde que a Disney assumiu Star Wars, eu senti que eu estava assistindo a um filme de Star Wars feito sem nenhuma paixão por Star Wars. Do ponto de vista estético, ele é o mais desinteressante da série Star Wars, pra vocês terem uma ideia. Porque as sequências de ação são sequências de ação incrivelmente sem graça, sem energia, sem qualquer tipo de inspiração. A melhorzinha é uma que se passa num trem que fica rodando em espiral, mas é nada demais também. A direção do Ron Howard é uma direção extremamente sem imaginação. O filme inteiro ele é dominado por planos fechados demais. Ele parece que é um filme muito econômico. Em alguns momentos você chega a se questionar se o orçamento do filme teve verba para criar aquele universo explosivo que Star Wars sempre nos entrega. Porque nesse filme, esse Han Solo é um filme tão fechado e tão compacto que a impressão que dá é que ele é mais um fanfilme, infelizmente. E um fanfilme, considerando que existem fanfilmes mais elaborados do que esse filme do Han Solo. E é interessante porque o design de produção é um design de produção bem mais colorido do que o habitual nesse Star Wars, mas a fotografia do filme é uma fotografia incrivelmente cinzenta, com cores dessaturadas, e isso enfraquece as cores, e enfraquece ainda mais a intensidade daquele design de produção explosivo. O Alden Ehrenreich, é assim que se fala o nome dele, ele faz um trabalho esforçado para tentar suprir essa lacuna deixada pelo Harrison Ford, e ele pega alguns dos maneirismos, um pouquinho do olhar, um pouquinho da mãozinha aqui, um pouquinho da inflexão, mas em momento algum a gente consegue despistar o fato de que ele não tem nada a ver com Harrison Ford. E a última vez que a gente viu Harrison Ford como Han Solo foi há 2-3 anos atrás, no Despertar da Força. Então a memória ainda tá muito recente do Harrison Ford como Han Solo. A voz dele é muito fina, o rosto dele é muito diferente do rosto do Harrison Ford, e ele acaba sendo prejudicado também por um roteiro que não dá muito o que ele possa fazer com isso. Então ele não se limita a criar uma imitação do Harrison Ford, mas é esquisito. Você sente que você tá vendo um Han Solo que não é o Han Solo. O Donald Glover, que a gente acabou de ver ele nesse clipe sensacional do Childish Gambino, This Is America, ele se sai bem como o Lando Calrissian, mas o filme também não dá muito espaço para que ele possa brilhar. A Emilia Clarke, que é uma atriz limitadíssima e que se dá bem no Game of Thrones porque o papel da Daenerys permite que ela faça algo mais compatível com o que ela tem a oferecer, ela se sai razoavelmente bem aqui no Han Solo. E o Woody Harrelson, ele cria um personagem que é divertido e que atrai, mas ao mesmo tempo deixa você meio suspeito com o que ele possa vir a oferecer. Dentro desse grupo que eu citei, existe uma dinâmica bacana. Você sente que existe um companheirismo entre eles ali. Mas, fora isso, infelizmente não tem muito que eu possa falar de positivo sobre esse Han Solo. Filmes blockbusters esquecíveis, a gente já tá careca de ver. Mas ver um Star Wars, um filme carregando a marca de Star Wars, ser um filme esquecível, eu acho bem esquisito. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Han Solo, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, e é isso, um grande abraço e até a próxima.